Boa noite, queridos irmãos. Que bom que estamos aqui para louvar o nosso bom Deus nesse primeiro dia das nossas conferências da família 2020. Nosso tema é buscando a revitalização da nossa família. Eu queria convidar você para nós começarmos hoje essa nossa primeira reunião aqui online, pelo Facebook. Eu gostaria de convidá-lo para nós lermos a palavra de Deus no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Nós vamos ler o Salmo de número 28. Será que a gente consegue ler em uníssono? Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa? Seria uma beleza, não é verdade? Salmo 128. Vamos ler a palavra de Deus. O Salmo 128 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Que bênção a leitura deste Salmo de número 128. Queremos realmente paz sobre Israel. Vamos orar. Eu queria convidá-lo a orar comigo, termos uma palavra de gratidão, uma palavra de confissão, uma palavra de intercessão. Não deixemos de orar por todos aqueles que precisam neste momento difícil. Oremos ao Senhor. Pai, queremos ser gratos ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, pela oportunidade de estarmos aqui, pela salvação da nossa alma, pela vida eterna, pelo perdão dos pecados, também pelo suprimento das nossas necessidades, pelos livramentos. Somos gratos ao Senhor por esse primeiro dia de conferências da família. Queremos também, ó Deus, confessar os nossos pecados ao Senhor. Somos pecadores e pecamos por palavras, pensamentos e ações. E queremos colocar isso diante do Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a tua palavra, e nós contamos com esse perdão. Neste momento, queremos também interceder pelos irmãos que estão em situação de risco, por aqueles que estão trabalhando na linha de frente ao combate a esse coronavírus. Queremos também, ó Deus, colocar as autoridades constituídas de nosso país, de cunho federal, estadual e também municipal. Queremos, ó Deus, colocar o teu povo nas tuas mãos, queremos colocar o povo brasileiro em tuas mãos e pedir que o Senhor abençoe cada família da terra. E que o nosso culto essa noite, a nossa reunião essa noite, a nossa conferência essa noite, seja para a glória do teu nome, para a edificação e salvação, em nome de Jesus. Amém. Querido, que bom que nós podemos buscar o Senhor aqui, não é pelo Facebook, eu na minha casa, você na sua casa, todos juntos buscando o Senhor nessa noite maravilhosa, dia 23, sábado, 23 de maio. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você para cantar conosco. Louve ao Senhor conosco agora e depois então continuaremos celebrando o Senhor nesse nosso culto. Nossa casa parece colmeia, com abelhas sair a chegar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão,
seja mansão bem rica, linda de encantar, ou a choupana pobre em qualquer lugar, seja família grande ou se pequena for, são verdadeiros lares se houver amor, paz, luz e confiança para sempre tem, e novas esperanças todo dia vem. Filhos e pais unidos, firmes no Salvador, formam felizes lares se houver amor. Lares cristãos precisam difundir a luz para que seus vizinhos possam ver Jesus, dando de si aos outros e orando com fervor. Tudo será possível se houver amor. Olá, seja bem-vindo ao nosso culto dessa noite. Seja bem-vindo às conferências da família da Igreja Batista do Livre Arbítrio no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia, tá? Seja bem-vindo às nossas conferências. O tema da conferência é Buscando a Revitalização da Minha Família. É uma alegria realmente ter você aqui. Se você chegou agora, se você já estava, se você cantou conosco, de qualquer forma, seja bem-vindo. É uma alegria, uma felicidade ter você conosco. Deus abençoe a sua vida. Eu queria lhe dar uma informação da igreja, tá certo? A informação é o seguinte: nossas conferências que começam hoje, amanhã pela manhã, não é domingo, ela continua às 9 horas da manhã. Ao invés, então, de termos o nosso estudo tradicional e a nossa escola bíblica tradicional, será, então, Conferência da Família às 9 horas da manhã, com um estudo bíblico sobre a família. A escola bíblica, no nosso estudo normal, chamado com o tema de Uma Igreja Acolhedora, será, então, no próximo domingo. No domingo de amanhã, no próximo. Então, amanhã será a escola bíblica dominical, será Conferências da Família. E amanhã também, à noite, às 19 horas e 30 minutos, nós teremos o encerramento das nossas Conferências da Família. Deus abençoe a sua vida. Esteja conosco. Convide alguém para participar conosco desse culto maravilhoso. Será realmente uma satisfação, tá? Uma outra informação: se você ainda não trouxe os presentes para a cesta que nós estamos levantando para os nenéns que nasceram, o Vitor e a Eloá, você pode trazer na casa pastoral até domingo ou até segunda, mas tem que ser cedo, tá bom? Faça um esforço, traga, vamos abençoar essas duas crianças. Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir mais uma vez os hinos e cantar juntos para a glória do nosso Deus. Louvemos ao Senhor com cânticos. Se agrada a cada ser viver do jeito seu, lembrai que o Salvador por vós sua vida deu. Por isso então devei por ele aqui viver, pois veio do alto céu por nós na cruz morrer. A Cristo então buscai, por ele batalhai, os sonhos, planos, vida, por ele renunciai.
justiça, e tudo Ele há de acrescentar. Pensai nas coisas lá do alto, pensai em primeiro lugar nos santos e eternos valores que ecoam do celeste lar. As coisas terreais devem renunciar, as coisas eternas devem sim almejar. Oh, não penseis que aqui para sempre ireis morar, porém aqui vivei, pensando em vosso lar, em terra estranha, pois os crentes devem ser leais embaixadores de Deus em seu viver. Aqui no mundo não deveis os pés firmar, pois caminhais enfim ao vosso eterno lar. Buscai as coisas lá do alto, buscai em primeiro lugar de Deus o reino e a justiça, e tudo Ele há de acrescentar. Pensai nas coisas lá do alto, pensai em primeiro lugar nos santos e eternos valores que ecoam do celeste lar. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele
Que bênção! Glória a Deus pela sua grandeza, pela sua maravilhosa e poderosa presença. O Senhor é bom. Eu gostaria de convidá-lo agora a ler a palavra de Deus em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Olha o que a Bíblia diz. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu vou repetir a leitura desse versículo, porque é só esse versículo que hoje nós vamos então expor e tratar dentro no nosso primeiro tema das conferências da família 2020. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar, não é? E eu espero que as nossas orações não estejam interrompidas. Vamos buscar o Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e de juntos podermos adorar o Senhor, bendizer o seu nome e também ler a sua palavra. Agora, Pai, nos ajude a termos uma explicação correta, uma interpretação certa, uma iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra e aplicar em nossas vidas. Para que haja hoje à noite, em as nossas conferências, edificação e salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema geral das nossas conferências é buscando a revitalização da nossa família. Então, o meu subtema de hoje é vivendo a vida comum do lar. Sobre a família, meus irmãos, o ano passado, nas nossas conferências de 2019, eu disse que tudo começa com Deus. Tudo começa em Gênesis, capítulo 2, versículos de 18 a 25, onde nós temos ali a narração da criação da mulher. Em Gênesis, capítulo 1, nós temos a narração da criação do homem e da mulher. E em Gênesis 2, que está citado aí, de 18 a 25, tem a forma como Deus a criou. Tá? Não apenas uma narração, mas a maneira como Deus fez. E o que nós vemos aqui é que a primeira mensagem que Deus deixa para a humanidade em Gênesis 2,18 é que ele não criou o ser humano para que vivesse na solidão. Por isso ele declarou, versículo 18, a primeira parte de Gênesis capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. Homem e mulher criados pelo mesmo Deus, é o que a Bíblia diz, mas com interesses, personalidades, temperamentos e habilidades diferentes para complementarem-se mútua e perfeitamente. Foi assim que Deus criou o ser humano, um ser humano macho, um ser humano fêmea, um homem e uma mulher que se completam para a glória de Deus e para o bem deles mesmos. Queridos, e uma coisa interessante é que isso é possível mesmo, mas é necessário que as bases de sustentação do casamento e da família estejam de acordo com o plano original de Deus, o plano que Deus tinha em mente quando criou o homem e criou a mulher. Interessante é que depois que o primeiro casal deixou de viver de acordo com a vontade de Deus, que perdeu a comunhão com Deus e o plano original de Deus e passou a viver de acordo com as suas próprias vontades e seus próprios planos, tudo mudou. Tudo mudou para eles, tudo mudou para a humanidade. A humanidade perdeu a sua referência de casal,
perdeu a sua referência de família e de limites e sofre as consequências disso até hoje. Está aí a família sendo destruída pela própria sociedade, porque ela perdeu o referencial. Mas, queridos, a Bíblia é muito clara em dizer que o casamento que foi instituído por Deus deve ser honrado e a família deve ser preservada, porque ambos, casamento e família, são instituições divinas para a felicidade do ser humano. Apesar, queridos, de ser uma ideia divina, de ter sido criado por Deus, de ter sido instituído por Deus, tanto o casamento como a família não estão livres de enfrentarem problemas. Apesar de tudo começar em Deus, depois que o homem se afastou dele, ele se tornou vulnerável aos problemas e às dificuldades. Aquele Gary Collins disse o seguinte: o conflito no lar é quase universal. Antes do casamento, as pessoas que se amam tendem a enfatizar suas semelhanças e negligenciar suas diferenças. Existe quase sempre a crença de que o nosso amor é diferente, mas as tensões começam a crescer, ou elas crescem e aparecem quando duas pessoas vindas de ambientes diferentes, diversos e com personalidades diferentes começam a viver juntas na mais íntima de todas as relações humanas. Isso é verdade. Collins acertou. Isso acontece diariamente. E eu quero afirmar para você, com toda certeza, por experiência própria, eu sou casado já há mais de 30 anos. Todo casal briga e toda família tem problemas. E eu estou falando de lares cristãos e lares não cristãos. Nós não podemos ser hipócritas, irmãos, a ponto de dizermos que os lares cristãos não têm problemas, não têm discussões, não têm brigas, dissensões. Não podemos ser hipócritas, não podemos ser falsos. Tem sim, uns mais, outros menos. Mas Deus deseja que os problemas familiares sejam resolvidos conforme as orientações da sua palavra. Por isso, queridos, viver como cristão em casa e nos relacionamentos familiares deve ser a prioridade de cada crente. Nós temos que ter em nosso coração, em nossa vida como crentes em Cristo Jesus, a prioridade em relação ao nosso casamento e ao nosso lar de vivermos em paz. Por isso precisamos ser cristãos de verdades. Precisamos ser crentes em casa, não só lá no templo onde nos reunimos para adorar o Senhor. Portanto, meus amados, para uma revitalização bíblica de nossas famílias, precisamos voltar às bases sólidas em que Deus, então, criou o casamento e instituiu a família. Por isso, eu quero olhar com você para 1 Pedro 3, versículo 7, que foi o versículo que nós lemos. E, em primeiro lugar, eu quero observar com você que o homem, como marido, tem o papel principal, primordial, chave, fundamental e básico para que o casamento e a família funcionem bem. Então, em primeiro lugar, observando que o homem, como marido, tem o papel principal, primordial, chave, fundamental e básico para que o casamento e a família funcionem bem. O homem, meus amados, tem a responsabilidade. O homem tem a responsabilidade, como marido, de fazer com que o seu casamento e a sua família andem bem. E é isso que a Bíblia indica, é isso que a Bíblia ensina. Por isso, Pedro dá aqui nesses versículos orientações práticas aos maridos sobre como eles devem tratar as suas esposas. E eu quero dizer uma coisa para você nesse texto aqui de 1 Pedro, tá bom? Esse texto ele tem uma coisa interessante que a gente pode notar, que quando
Pedro trata do papel das esposas, lá no versículo de número 1, 2 e 3, ele se refere às esposas que têm maridos não cristãos. Diz que elas vão ganhar os seus maridos não cristãos sem palavras com o seu testemunho. Mas quando trata do papel do marido, Pedro não faz distinção se a esposa é cristã ou não. Por que Pedro faz isso? Porque se o marido de uma mulher cristã é cristão, ela não precisa ganhá-lo. Ela precisa apenas dar um bom testemunho e viver para a glória de Deus, porque ele também, se é cristão, vai cumprir o seu papel. Mas no caso do marido, se a mulher é cristã ou não, o seu papel é o mesmo. E a gente tem que abrir bem os olhos com relação a isso. Olha, a ordem para o marido viver a vida comum do lar parece estranha para nós. Veja, versículo 7, a primeira parte diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Vivei a vida comum do lar. O que Pedro quer dizer, meus irmãos, é que o marido deve estar envolvido em todas as situações da sua casa, em todas as situações que envolvem o lar. Olha, nós, quando olhamos para a história da humanidade, em algumas culturas, os homens são apenas os provedores. As mulheres fazem tudo em seus lares. Em algumas culturas, os homens não são nem os provedores, eles são apenas protetores e procriadores. As mulheres cuidam do lar e também trazem a provisão para o lar, além da educação formal. Nós estamos vivendo hoje uma situação bem diferente, principalmente aqui no nosso país. Cada região tem alguma coisa peculiar em relação ao papel do marido e o papel da esposa. Em algumas regiões, os maridos são apenas provedores. Eles saem para trabalhar e voltam para casa. Se alimentam, geralmente é um jantar, porque eles geralmente almoçam no trabalho. Depois eles vão assistir um pouco de televisão, ou assistir um jogo, futebol, ou conversar com alguém. E depois eles vão dormir, para depois começar a vida de novo no outro dia quando acordar. Mas a vida do lar para eles é apenas um lugar onde eles se alimentam, descansam e têm suas necessidades físicas supridas. Em algumas regiões do nosso país, o papel do homem e da mulher estão se tornando igualitários. Todos trabalham fora, dividem as despesas, dividem o trabalho no lar e dividem a educação. Em alguns lugares do nosso país, os homens são provedores e ajudam no lar também. Em alguns lugares do nosso país, as mulheres é que estão sendo provedoras e os homens é que estão tomando conta do lar. Dependendo muito da situação, do lugar e do momento. O que nós precisamos como cristãos é olharmos para o texto da palavra de Deus e colocarmos-nos dentro e debaixo da autoridade da Escritura. E sermos o que a Bíblia diz de verdade como homens, como maridos, para a glória de Deus e para o bem da nossa esposa e para o bem do nosso lar. Nossas conferências este ano estão sendo online aqui. Mas isso não muda nada em relação ao papel do marido e em relação ao papel da mulher. Mas hoje estou enfatizando o papel do marido. Marido, viva com sua esposa a vida comum do lar. O que Pedro quer dizer, viva com sua esposa a vida comum do lar, não seja apenas aquele que traz a provisão para o seu lar, a alimentação, ou aquele que paga as contas, mas trabalhe junto. Façam as coisas de comum acordo.
Por isso, queridos, Pedro fala de 3 maneiras distintas para o marido viver a vida comum do lar com a sua esposa. A vida comum do lar com a sua esposa. Primeiro, ele diz que o homem deve viver a vida comum do lar com discernimento. Veja lá o texto, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. A palavra discernimento aí é uma palavra, um termo grego que significa conhecimento. E segundo o contexto da Bíblia, sobre o papel do homem em ter conhecimento, em conviver na vida comum do lar com discernimento, segundo o contexto geral da Escritura, 3 coisas o homem deve conhecer. Ele deve conhecer a si mesmo. Ele deve saber quem ele é, um pecador, um problemático que precisa da misericórdia de Deus. Porque senão ele pensa que é melhor do que sua mulher, ele pensa que é melhor que os seus filhos, ele pensa que é o cara que é melhor no lar, ele pensa que ele é a última bolacha do pote dentro da sua casa. Quando na verdade não é. A Bíblia coloca todos igualmente debaixo do pecado e debaixo da graça. A Bíblia diz que todos são iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Então, em primeiro lugar, quando o homem é um homem de Deus, quando ele é um cristão, ou mesmo sem ser um cristão, ele pode ter e viver a vida comum do lar segundo a Escritura. Em primeiro lugar, ele deve viver com conhecimento de si mesmo. Em segundo lugar, deve viver esse conhecimento, deve conhecer a sua esposa, conhecer as suas vontades, os seus desejos, ter ideia do que ela pensa, como ela encara a vida, qual é a sua cosmovisão, do que ela precisa, para ele poder ser um verdadeiro provedor e supridor das suas necessidades e conviver com ela a vida comum do lar. E em terceiro lugar, ele deve conhecer a Deus. Agora, conhecer-se a si mesmo é fazer uma introspecção. Conhecer a esposa, se você já vive com ela há algum tempo, já conhece em parte, vai conhecendo a cada dia, mas isso vem pela convivência, pelo diálogo. Pode se perguntar coisas também. Mas conhecer a Deus vem pela oração e pelo estudo das Escrituras. Todo homem, chefe de família, homem de Deus, homem de bem, deveria conhecer a Deus através da sua palavra. Na nossa igreja, nós temos motivado a cada um dos irmãos, membros da igreja e congregados, e que frequentam lá, e que estão participando conosco dos cultos online, porque não podemos estar presencialmente. Nós temos mandado semanalmente um plano de leitura bíblica anual. E eu tenho, pela misericórdia de Deus, feito resumos dos capítulos da Bíblia em que nós lemos. Nós estamos lendo o livro de Jó. Que maravilha, não é? Isso incentiva os homens da igreja e todos os membros a lerem a palavra de Deus. Mas eu gostaria de dizer a você, homem, membro da nossa igreja, marido ou que quer ser marido, ou que vai ser um dia um marido, estude a palavra de Deus, conheça Deus, conheça-se a si mesmo, conheça a sua esposa e conheça a Deus. Porque aí você vai conseguir servir melhor ao Senhor e você vai viver com discernimento no seu lar. Deus vai lhe instruir, vai lhe mostrar o caminho, vai lhe ajudar nas decisões que você precisa tomar. Segunda maneira distinta para o marido viver a vida comum do lar com sua esposa é viver com sensibilidade. O versículo diz assim, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Olha, sensibilidade, considerando ela a parte mais frágil. Uma versão antiga da Bíblia diz um vaso mais frágil. Queridos, eu creio que Pedro queria dizer isso
em 3 sentidos. Com relação à mulher ser a parte mais frágil. No sentido físico. Não preciso explicar para você, cientificamente, o homem tem mais força, é mais forte. Segundo sentido, é no exercício da autoridade. Deus deu ao homem a oportunidade graciosa de ser o sacerdote do seu lar, o líder do seu lar. Isso não significa que ele é o dono do lar, mas ele é o líder. Ele é o sacerdote do seu lar. E o homem deve ter sensibilidade para exercer essa autoridade, para não ser um déspota, um mandão, um injusto em relação à sua esposa. E eu creio que o terceiro sentido é na questão emocional. Quando Pedro diz que a mulher deve ser considerada como parte mais frágil no sentido físico, no exercício da autoridade e no sentido emocional. Mulheres são mais emotivas e precisam de mais cuidado. Então, para que eu e você possamos viver a vida comum do lar, precisamos entender isso, precisamos viver com discernimento, conhecendo a nós mesmos, a nossa esposa e o nosso grande e poderoso Deus e Salvador. Precisamos viver com sensibilidade, nesses 3 sentidos, entender a mulher como parte mais frágil no sentido físico, no sentido da autoridade dada por Deus, que é o exercício da autoridade sacerdotal do lar, e também no sentido emocional. Agora, a terceira maneira distinta para o marido viver a vida comum no lar com a sua esposa é viver com dignidade. A Bíblia fala tratar com honra. Tratar com honra. 2 modos de o homem tratar com honra a sua mulher. É tratar com respeito. Às vezes, eu, você, nós os homens, mesmo os cristãos, nós como crentes, não nos apercebemos que às vezes desrespeitamos nossas mulheres na frente de outras pessoas, na frente dos irmãos, na frente das irmãs, às vezes na frente dos nossos filhos. Às vezes queremos ser engraçadinhos e tiramos a autoridade das nossas esposas diante do trabalho que ela está realizando para o Senhor, diante da educação dos nossos filhos. Isso é triste. Às vezes a gente não percebe, mas elas sentem. É por isso que Pedro disse aqui, trate com honra, trate com dignidade. Veja o que ele diz aqui no versículo 7, tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade, tratar com respeito. Com respeito diante das outras pessoas, dar a honra que ela merece. Em segundo lugar, a segunda maneira de tratar com dignidade que eu vejo que, pelo que Pedro diz aqui, é reconhecer o que ela faz pelo lar e por ele. Na maioria das vezes, nós não valorizamos o trabalho do lar. Mas ela está fazendo as coisas em casa, é dever dela. A gente não se apercebe de como elas fazem. Não somente porque é responsabilidade delas, mas elas fazem por amor. E elas precisam ser tratadas com honra por isso. E o que fazem por nós? Às vezes nós não reconhecemos isso. E é triste, porque nós temos que reconhecer diante de Deus que muitas vezes não tratamos com respeito as nossas esposas, nem reconhecemos o que elas fazem por nós e pelo nosso lar. Mas, olha, nós estamos tratando nessa conferência sobre restauração, sobre revitalização da nossa família. Se estamos buscando a revitalização da nossa família, meus amados, podemos viver com discernimento, com sensibilidade e com dignidade com relação às nossas esposas. Acho que a gente pode começar, sim, a viver com dignidade, a viver com sensibilidade e a viver com discernimento em nosso lar. Queridos, por que devemos tratar nossas esposas dessa forma? Discernimento, sensibilidade e dignidade.
Pedro dá aqui nesses versículos, desse versículo, versículo 7, duas razões para que os maridos tratem suas esposas com conhecimento, sensibilidade e dignidade. Primeira razão, porque somos iguais, apesar de diferentes. Veja o que a Bíblia diz aí. Tratai-a com dignidade, vírgula. Porque sois juntamente herdeiro da mesma graça da vida. Juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Fomos criados pelo mesmo Deus, com diferenças e com igualdades. Mas devemos viver a vida comum do lar. E, meus irmãos, ele diz aqui, juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Deus, em relação à salvação, nos trata como iguais. Como seres humanos, como iguais. Quando for tratar conosco sobre o que fizemos ou não neste mundo, como iguais. Por isso que Gênesis capítulo 2, quando fala da criação da mulher, diz que Deus criou um ser humano feminino, uma mulher que lhe fosse uma auxiliadora idônea. O termo lá quer dizer igual. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então, a primeira razão por que eu devo tratar a minha esposa com conhecimento, sensibilidade e dignidade é porque nós somos iguais diante de Deus. Segunda razão, para não interromper nossa vida devocional. Veja o restante do versículo 7. Para que não se interrompam as vossas orações. O que Pedro está dizendo? É que se eu e você, nós não conseguirmos alcançar o objetivo para o qual Deus nos criou, como homens, no nosso casamento e na nossa família, nós vamos ter um problema em relação a Deus nos ouvir e ouvirmos a voz de Deus. Ele diz que se nós não tratarmos as nossas mulheres com discernimento, sensibilidade e dignidade, ou seja, com conhecimento, sensibilidade e dignidade, nós vamos ter um problema na nossa vida devocional, porque nossas orações serão interrompidas. Será que as minhas orações já estão interrompidas? Será que as suas orações já estão interrompidas? Será que precisamos de revitalização da nossa vida devocional, começando pela nossa vida familiar? Deus tenha misericórdia de nós, que isso não seja uma verdade, mas se for, graças a Deus que Ele nos dá a oportunidade de podermos corrigir isso. Por isso, queridos, eu queria concluir essa noite com 3 aplicações. Primeira aplicação, a revitalização do casamento e da família começa pelo homem, começa pelo marido. Eu quero falar uma coisa para você, não coloque a culpa na sua mulher nem nos seus filhos. Você é o responsável pelo seu lar, você é o sacerdote do lar. Engraçado, não é? A gente gosta de dizer que lá em casa quem manda sou eu. Eu é quem faço e que aconteça. E na hora de assumir as responsabilidades diante de Deus, você vai ter coragem de dizer diante de Deus, lá em casa quem mandava era eu, Senhor. Lá em casa eu é quem era o chefe lá. Como que vai ser quando você chegar diante de Deus? Olha, a restauração, a revitalização do seu casamento, da sua família, começa em você, começa em mim. Por isso precisamos nos curvar diante de Deus, reconhecer quem nós somos, nos arrependermos dos nossos erros e darmos glória a Deus, porque nós cometemos alguns acertos. Que coisa maravilhosa. Segunda aplicação essa noite é que a revitalização do casamento e da família requer que o homem assuma o seu papel bíblico em casa. Qual é o papel bíblico do homem em casa? Ser o provedor. Trazer para casa o que a casa precisa, o que o lar precisa para sobreviver. E eu não estou falando só de alimentação, não. Alimentação, educação. Olha, palavra de Deus, hein? Que coisa maravilhosa. O homem precisa assumir o seu papel bíblico em casa. Ele precisa ser o sacerdote do seu lar. O homem precisa realmente tomar o seu lugar de volta na sua casa.
Não estou dizendo que a mulher tomou, quando eu digo tomar de volta, estou dizendo que o diabo, o pecado, tem tomado o lugar dos homens em suas casas, em seus lares, porque eles têm realmente negligenciado a sua posição. Mas hoje à noite você pode voltar a ser o sacerdote do seu lar. Você pode voltar a ser o homem que Deus planejou que você fosse. Basta você arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se de não estar fazendo a vontade de Deus e colocar a sua vida em ordem. Primeiramente com Deus, depois com sua esposa, com seus filhos, enfim, com toda a sua família. Nunca é tarde diante de Deus para você colocar as coisas no lugar. Deus vai te ajudar. Terceira aplicação é que a revitalização do casamento e da família precisa de iniciativa masculina na busca de Deus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem que começar a buscar a Deus na sua casa não é sua esposa e não são seus filhos, é você. Você que tem que convidar a sua esposa e seus filhos para ler a palavra de Deus todos os dias, para fazer o culto doméstico. Você que tem que convocar, estimular e levar os seus filhos para as reuniões da igreja, para as reuniões com os outros irmãos. Se você tem filhos pequenos, para a escola bíblica dominical, para o culto da noite, onde eles têm um culto especial para eles. Tem o berçário. Se eles são adolescentes, para as reuniões de adolescentes e jovens. Você tem que trazer a sua esposa, estimulá-la a que ela possa participar da reunião das senhoras. Todos juntos têm que ser estimulados e levados à vida devocional equilibrada diante de Deus e a participarem das reuniões principais da igreja junto com toda a família. Quartas-feiras, às 19h30, oração, estudo bíblico. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Um estudo por faixas etárias. Domingo à noite, celebração vespertina para a glória de Deus. E todas as outras reuniões da igreja, a reunião das senhoras, o encontro dos homens, todas as conferências. Quem tem que tomar a iniciativa é você, querido. É você, homem. É você, marido. Agora, se você não toma iniciativa, se você é o primeiro a ser preguiçoso para ir na igreja, o primeiro preguiçoso para ler a Bíblia, se você é o primeiro a não querer ter uma vida devocional equilibrada, como sua família vai querer? Em muitos lares são as esposas que tomam a iniciativa, porque elas já não aguentam mais a inércia masculina. Mas está na hora de nós voltarmos e pedirmos a Deus que nos ajude e nos revitalize. Eu quero convidar você, membro da nossa igreja, homem, quero convidar você que é solteiro também, ou que está se aprontando para casar, para colocarmos as coisas em ordem. Tudo começa conosco nessa questão aqui. Deus nos chamou para sermos os sacerdotes dos nossos lares. Então a revitalização da nossa família começa conosco. Se nós vamos realmente fazer a vontade de Deus, vamos assumir o nosso papel em nossos lares. Vamos buscar a Deus em nossos lares. Vamos ser o exemplo de oração, de leitura bíblica e de prática da vida cristã. Dos princípios absolutos, morais e espirituais da palavra de Deus. Eu quero convidar você essa noite a colocar-se nas mãos de Deus para buscar o Senhor e a sua palavra e colocar a sua vida em ordem juntamente comigo. Olha, veja a recomendação da palavra de Deus. Vós, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, juntamente com o teu povo e com os teus servos e com os homens que nos assistiram e participaram dessas conferências, neste primeiro dia, eu me coloco em tuas mãos. Peço que o Senhor me ajude e me perdoe pelos erros que cometo como marido,
e quero convidar os irmãos para fazerem isso também. Meu Pai Celestial, trabalhe nas nossas vidas, nos revitalize, nos fortaleça, nos dê força, nos ajude a tomarmos a iniciativa como homens. Nos ajude, Pai, a fazermos e cumprirmos o nosso papel. A assumirmos a autoridade dos nossos lares como servos de Deus, para fazermos a sua boa vontade. Para que o nosso lar possa ser revitalizado. Para que os que estão fracos possam ser fortalecidos. Para que os que estão desviados possam voltar. Para que os que não são convertidos possam se converter. Meu Pai, faz uma obra começando em nossas vidas essa noite, em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Eu quero abençoar você com a bênção apostólica. Curve sua cabeça e feche os seus olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, às 9 horas da manhã, continuaremos falando sobre a revitalização da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, eu aguardo você. Deus lhe abençoe, tenha uma boa noite, em nome de Jesus.